Bom dia, Shalom de Deus, mais uma manhã abençoada para você. Uma manhã na presença de Deus, dia de bênção para você. Nós estamos aqui nessa manhã para falarmos de um tema, não se canse de fazer o bem. Mas antes mesmo de falar, quero deixar aquele recadinho para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, porque nós temos 2 vezes por dia vídeos novos, o devocional pela manhã e depois à noite nós temos podcast ao vivo, temas, aulas e por falar em aulas, muitas aulas nos cursos na área de membros. Então não deixa de se inscrever e também de se tornar um membro para fazer cursos. Mas, como nós estamos falando, Gálatas capítulo 6 é o tema de hoje. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 9. Está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Que verdade profunda que está aqui. A primeira coisa que fala é que fazer o bem cansa. Sabe por quê? Porque requer de você um esforço. Perdoar é fazer o bem, isso cansa, porque você tem que lutar contra você mesmo, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Você ser pacífico cansa, porque o mais fácil é você brigar, é você entrar na briga, é você colocar lenha na fogueira. Então, quando a gente pensa em fazer o bem é orar pelos outros. O mais fácil é você ou não orar, ou orar só por você mesmo. Está vendo como fazer o bem cansa? Fazer o bem cansa porque muitas vezes você tem que lidar com ingratidão e aí vai cansar, porque você vai ter que se esforçar para continuar a acreditar em pessoas mesmo diante da ingratidão. Então nós já chegamos à conclusão de que fazer o bem cansa. Segunda coisa que nós vemos aqui nesse versículo, não nos cansemos de fazer o bem, porque o que ele diz? Que no tempo certo a gente vai colher. Para que a gente possa entender melhor essa frase, quer dizer que toda vez que eu faço o bem é uma semeadura e eu vou colher. Pode não ser de imediato, mas eu vou colher. Eu acho que o melhor exemplo é Abraão e Ló. Abraão só fez o bem. Não era nem para Ló ter saído de Ur dos Caldeus e ele fez o bem. E ele levou embora a Ló. Não era, sabe? E Ló, no processo, enquanto andava com Abraão, enriqueceu muito. Fazer o bem, no caso de Abraão, em Gênesis capítulo 13, Ló, ele se levantou, e eu vou ler para você, porque é muito interessante o que aconteceu entre Abraão e Ló. Então, em Gênesis capítulo 13, está escrito o seguinte, no versículo 7. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Então, Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. As duas palavras que eu destaco aqui no versículo 7 é desentendimento e no versículo 8, conflito. Fazer o bem no caso de Abraão foi o que ele fez. Ele tentou ser pacífico, controle, domínio próprio. Ele não foi falando já com aquele grande discurso: olha aqui, você é um ingrato, eu que te tirei de Ur dos Caldeus e agora você está brigando, os teus pastores brigando com meus pastores, você querendo brigar comigo. Não, Abraão se esforçou, fez o bem, ele tentou conversar, dar um choque de lucidez em Ló, mas não adiantou. Muitas vezes fazer o bem cansa, porque parece que não adianta, mas espera só que vai ter a colheita. E ali, ele foi pacífico, ele foi apaziguador. E, além do mais,
Abraão foi bondoso. Abraão, ele disse, olha, sabe de uma coisa? Vamos nos separar, mas o que você quiser, a terra que você quiser, você escolhe. Se você escolher da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher da esquerda, eu vou para a direita. Gente, isso é lindo demais. Sabe o que mostra isso? É que Abraão, além de tudo, ele ainda abençoou. Isso é fazer o bem. Então quer dizer que ele foi um homem pacífico, ele foi um homem abençoador, ele foi um homem bondoso. Olha que semeadura linda. E parece que quem saiu ganhando foi Ló, porque Ló recebeu a melhor parte, ele escolheu o lugar mais bonito, mais fértil. Então parece que fazer o bem não compensa, mas olha o que Deus fala, não falha. Deus disse que no tempo certo você vai ter a sua colheita. E Abraão teve a sua colheita. Porque a oração de Abraão era ouvida. Todas as orações de Abraão. Foi por causa da oração de Abraão que Ló e toda a sua família não foi destruído em Sodoma e Gomorra. Foi por causa da oração e porque Abraão decidiu quando Ló perdeu tudo. Porque quando Ló esteve em Sodoma e Gomorra, ele foi sequestrado, ele, a família, os seus bens. E quem ali teve poder, autoridade e venceu os reis? Abraão. Está vendo a colheita? Força, poder, autoridade, oração respondida, família e os bens guardados de Abraão. E olha o que estava acontecendo com Ló: vulnerabilidade, roubo, destruição. Então a palavra está certa. Se nós fizermos o bem, nós vamos ter a colheita. Mas ele fala uma outra realidade nesse versículo, que nós não devemos desfalecer. Porque quando você cansa, você para. A tua força acaba. Nós desfalecemos, desanimamos e paramos quando diante de injustiças e ingratidão. Isso é natural em nós. Abraão poderia ter parado de orar por Ló. Abraão poderia parar de perdoar Ló. Abraão poderia desfalecer e não querer entrar naquela guerra. Mas por que ele entrou numa guerra pela vida de Ló? Sabe o que aconteceu com a própria vida de Abraão? Abraão recebeu tanto despojo da guerra, ele enriqueceu mais ainda. Quer dizer, ele foi lutar por Ló, ele recebeu a restituição da vida de Ló, mas ele recebeu para a própria vida muita bênção. Leia Gênesis capítulo 14. Abraão, ele recebeu tantas bênçãos que ele dizimou de todas as bênçãos que ele recebeu para Melquisedeque. Mas ele ficou muito mais rico do que ele já era. Quer dizer que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Então nunca jamais canse de fazer o bem. Por muitas vezes parece que não adianta, parece que muitas pessoas vão falar, você é bobo. Não, você é sábio, você está obedecendo a palavra de Deus, porque fazer o bem é uma semeadura e a colheita, eu digo para você, que é muito grande. Deus é um Deus de medida recalcada, sacudida, transbordante. Por isso, você que nessa manhã entrou aqui, você vai fazer o bem. E fazer o bem é orar por alguém. É você não orar só por você, não orar só por sua família. Coloque hoje de uma forma excepcional. Você vai colocar alguém na sua oração que você não costuma colocar. Ore por essa pessoa, pense na vida dessa pessoa. Pode orar por você, mas ore também por alguém que você quer bem, ou por alguém que até te magoou, mas você vai orar nesta manhã liberando bênção, porque enquanto você faz isso, o Senhor te abençoa grandemente. Tenha certeza. E eu quero nesta manhã te convidar a você escrever nos comentários o seu pedido de oração. Você que já tem o seu caderno de oração, eu já vi muitos cadernos de oração. Muitas pessoas tiram foto e me enviam. Então você que tem o seu caderno de oração, onde você coloca o versículo, o principal do versículo que você entendeu e todos os motivos de oração, pega agora o seu caderno e neste momento compartilhe a oração com alguém. Semeie, faça o bem, não se canse de fazer o bem.
porque a seu tempo você vai colher em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor Deus maravilhoso, Deus bondoso, que nos ensina a andarmos, Senhor, em bondade, em atos de bondade. Senhor, nós queremos neste momento colocar diante de Ti pessoas que nós nem costumamos orar por elas, mas nós colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção sobre estas pessoas. Senhor, que o Senhor possa estender a Sua mão e abençoar grandemente cada uma destas pessoas. Senhor, eu quero colocar também cada um dos pedidos que estão sendo feitos agora. São pedidos urgentes, são pedidos misturados com lágrimas e com dor, mas o Senhor é o Deus que interrompe a dor, o Senhor é o Deus que transforma a tristeza em alegria, o Senhor é o Deus que transforma a doença em celebração de cura, o Senhor é o Deus todo-poderoso, maravilhoso. Cremos no Teu poder, Senhor, por isso clamamos. Ouve o clamor do Teu povo, ouve o gemido do Teu povo, estende a Tua mão, Senhor, para abrir a porta daqueles que estão com bênçãos retidas, com finanças retidas. Abre a porta de emprego para aquele que está em desespero, em nome de Jesus. Cura o enfermo, liberta o cativo, tira essa tristeza e angústia em nome de Jesus. Senhor, tira a cinza da cabeça e coloca o Teu óleo de alegria. Deus maravilhoso, não há nada difícil demais para Ti. Por isso clamamos o Teu poder e a Tua unção de milagres nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.